Boa tarde, hoje é dia 24 de outubro de 2020, vamos iniciar o nosso estudo do Grupo Sermão do Monte. E para isso nós vamos fazer uma prece de abertura. Então, feche seus olhos, se concentre, pense num lugar aberto, contato com a natureza, e assim elevamos o nosso pensamento a Deus, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos retomar o nosso estudo hoje com o livro Vinha de Luz. Item 105. Paz do mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Quem nos diz isso é Jesus. Em João, capítulo 14, item 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Bom, a gente recomenda que vocês leiam novamente, mas vamos só pontuar algumas coisas. Primeiro, vamos pensar o que é paz para cada um de nós. Isso vocês têm que refletir. Qual é o momento em que você está em paz? É o momento em que você conseguiu concluir um trabalho? É o momento em que você realizou um desejo? Ou é o momento em que você
estava com raiva de alguém, ligou para a pessoa e falou tudo que você pensava, né? Quando você conseguiu passar rasteira em alguém. Qual é a sua paz? Né? Ah, foi quando você estava com fome, realmente você comeu um prato de comida gigante, você se satisfez, ou você comeu aquela montanha de chocolate, aquela montanha de açúcar. Né? Então tudo isso está listado aqui, como paz do mundo e não a paz do Cristo. Porque a paz do Cristo está ligada a muito trabalho, muita dedicação para o bem de todos, para a harmonia de todos. Né? A gente semear o Evangelho dentro do nosso coração e semear o Evangelho nas nossas atitudes e ações. Então aqui é como eles dizem, olha, quando os países dizem que estão em paz é porque eles não estão mandando bomba em ninguém, né? Falando agora na linguagem atual, porque o livro foi escrito há um tempo atrás. Então, mas será que eles estão mesmo em paz? Será que quando um país precisa do outro, de fato, estamos dispostos a abrir fronteiras ou a mandar alimentos nossos de verdade, né? Fazer uma troca justa entre matérias-primas? Como está o nosso mundo? Né? Nosso mundo que está farto, assim, cheio de recursos, né? Abundante. Então vamos trazer um pouquinho para o nosso mundo. E nós, como é que estamos? Estamos abundantes, estamos dividindo, estamos pensando no próximo, né? Então, uma grande lição para reflexão da semana vai ser aonde está a minha paz e se ela é a paz do Cristo ou se ela ainda é a paz do mundo, né? Porque ele lista muitas coisas aqui. Então, uma pessoa que ela se vinga de alguém, ela se sente em paz, ela foi cruel, mas ela se sente em paz porque ela se vingou, né? Então isso não é paz. Que mais? Quando eu manifesto aqui... Eu gostei desse trecho, nesse tempo de polarização, né? A paz dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias. Então ele está revoltado, aí ele se engaja em alguma luta. Não, então, mas eles se revoltam, né? As lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. Então, quando a gente fica nessa polarização e a gente fica nessa discussão, a gente mostra esse desespero doentio que está dentro de nós. Né? E também, em tempos de Covid que ainda vivemos, né? Ainda sem uma solução exata, é o desespero exagerado, é a não confiança extrema em ninguém. Nem Deus. Exatamente, é um medo exacerbado, né? O cuidado deve ser feito, nós devemos estar sempre vigilantes, nos prevenindo, mas em exagero, em desequilíbrio, primeiro, não estamos em paz. Segundo, precisamos nos avaliar realmente e ver aonde é que nós estamos com a nossa fé e nossa confiança. Sempre se prevenindo. E o que mais? E ele encerra, né? Ele dá vários exemplos, mas ele encerra. Ele conclui essa lição falando sobre a paz do Senhor. E aí ele exemplifica, né? Que a paz que excede todo entendimento. Vamos colocar, ela foi nascida e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Que foi o que André exemplificou. Quando que você encontra ou quando que você está na sua verdadeira paz. E essa verdadeira paz é o que ele exemplifica aqui, né? Ele coloca em palavras, que é a paz da consciência. E a paz dentro do coração, do cardíaco. E não fazer nada não é estar em paz. É como ele diz um pouquinho antes no final, o sono enfermiço da alma. Muitas vezes, muitos de nós se fecham, preferem não agir, não fazer nada, ficar em casa, né? Então, minha vida já tá ganha, eu vou ficar quieta, vou ficar quieto e vai dar tudo certo. Eu também não me indisponho com ninguém, eu também não recebo ninguém, não falo com ninguém, mas eu estou em paz. Não. A paz do Senhor é uma paz em atividade, é uma paz de fraternidade, é uma paz de estar com o próximo, é uma paz de estar fazendo o melhor com as virtudes que eu recebi. Então vamos analisar, refletir sobre isso. O objetivo hoje, inclusive, é que a gente não se estenda muito nesse estudo. Vamos convidar vocês, após a leitura do Vinhas de Luz, eu vou convidar vocês a estudar o Missionários da Luz, que essa é uma edição muito antiga, as novas têm outra capa, é o terceiro livro da série do Chico. E da série do Chico, é o André Luiz que manda os recados para nós, e eu vou
pincelar alguns itens da introdução que muitas vezes a gente pula e que quem escreveu foi Emmanuel. E o título é Ante os Tempos Novos. Veja bem, foi lá em 1940 e pouco, né? Tempos Novos já faz um século, quase meio século, né? Que aconteceu e ainda estamos aí rumo aos tempos novos. E veja que nós falamos ali da nossa paz e prestem atenção como tem uma correlação. Eu não vou ler tudo, eu vou ler umas partes aqui que a gente ressaltou. Então, um dos itens aqui é: os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o trabalho divino da perfeição eterna, e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados e espantados. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Então, cada um de nós está num nível de maturidade espiritual. Muitos de nós ainda pueris, tenros, né? Lá no início. Então, enquanto alguém nos conta maravilhas, a gente ouve uma história de Jesus, é tudo muito bonito, eu vou lá no meu culto, na minha igreja, no meu centro, não importa. Eu ouço palavras belas, aquilo me enche de coragem, mas quando eu sou chamada ao trabalho de verdade, que é ajudar um irmão, que é botar a mão na massa, que às vezes é dentro da minha própria casa, fazer algo colaborando, aí eu me espanto, eu fujo. Porque veja bem, seguir a Jesus não é fazer nada mirabolante, extraordinário fora do meu lar. É eu fazer dentro do meu lar e em todos os lugares que eu estiver. O que é difícil, exatamente. Porque lá estão os nossos desafios, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua, no trânsito. Seja na família. Né, na família. Então, mas é ali que eu tenho que aplicar. Não é em nenhum outro lugar extraordinário. É isso que a gente tenta falar e a gente tenta aplicar, porque não é simples. O que mais que fala André Luiz aqui? Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, ou seja, eles trouxeram muitas informações para nós do que é o mundo após a morte, que a morte de fato não existe, que é só o corpo físico que deixa a matéria, né, que sai e o espírito se destaca e ele vai seguir o seu rumo, mas a gente fica só nesse sonho. Nossa, eu quando desencarnar vai ser lindo, vai ser maravilhoso, todo mundo me esperando. Não é bem assim, né? Então, eles dizem, é consolação sublime o conforto desejado. Eles se juntam, né? Nós nos juntamos para receber mensagens do céu, mas se os emissários do plano superior, e aí pode ser o mentor, anjo da guarda, Nossa Senhora, quem você acredita? Um pastor, né? um padre, não importa. Mas são, no plano superior, são os desencarnados, né? Revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho e do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento. Eles não ocultam a desagradável impressão. Opa, mas pera um pouquinho. Sério que depois de tudo que eu fiz aqui na Terra, eu tenho que fazer tudo isso lá do outro lado? Não, e vejam bem, tudo aquilo que a gente acaba fazendo de confusão aqui, nós vamos ter que reparar. E não vai ser do lado de lá, vai ser aqui de novo. Né? Então, para que esperar chegar lá? Se ainda está em tempo, reflita onde está a sua paz e que ações você precisa tomar para melhorar todas as suas relações. Ainda um pouquinho mais para frente, aqui eles dizem, contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam os céus das facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos e nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se levará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Então, a responsabilidade é totalmente nossa de onde estaremos no momento atual da vida encarnada e também onde estaremos no momento da nossa vida desencarnados. Completa responsabilidade nossa. Ah, mas eu tive dificuldades, meus pais me abandonaram, ou eu não tive, alguém morreu cedo.
Mas você tem, se você não tem uma limitação maior, mental ou física, se você tem toda a sua estrutura preparada, você tem as ferramentas básicas principais para conseguir conquistar o melhor. Não tem a ver com riqueza, tem a ver com riqueza espiritual, com compromisso de reencarnação. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina, a verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarinho com paciência maternal. Ou seja, eu até pulei um trecho onde eles dizem, se você recua diante das provas e não quer agora, eles dizem, nós temos uma eternidade para esperar que vocês evoluam, que nós cheguemos até lá, né? Reforça aqui também que a morte física não é o fim, é apenas uma mudança, no capítulo da evolução e do aperfeiçoamento. O que mais fala para nós aqui? Essa parte eu falei pra você gostou desse, né? Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Então, se você se compromete, agora sim, vou ser bom, vou caminhar com a verdade. Qual é a verdade? A que Jesus nos trouxe, a que os grandes orientadores do mundo nos trouxeram, né? Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano, urge socorrer a religião sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Então ainda existe uma luta entre o que fala a religião, que tem a ver com os evangelhos, e com o que a ciência diz. A ciência não é nada satânico, pelo contrário, ela vem para comprovar as verdades já deixadas por Deus, Jesus e outros mestres. Para concluir, eles dizem aqui, na consecução da tarefa superior congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. Quem já está desperto pode contribuir para o conhecimento, para tudo isso. E ele encerra dizendo, é por esse motivo que André Luiz traz, né, a mensagem que virá no livro, que nós também sugerimos que a gente estude, de certa forma em conjunto algumas partes, que é o Missionários da Luz. E ele esclarece, ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. O perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. A alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Veja bem, então, onde quer que você esteja, aqui ou no plano espiritual, você receberá segundo a sua criação. Né? Criação individual, não é criação dos pais, é você com você mesmo. E que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que além do túmulo, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se, servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Nós não iremos muito adiante, a gente quer encurtar o estudo. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Era a parte do aprendizado, que fala da renovação da fé, do esclarecimento. Então fica hoje o compromisso para a reflexão da paz interior e do que eu estou fazendo de fato como desafio para ir adiante no meu entendimento e estrutura espiritual. Na minha paz interna, em atividade proativa, trabalho, um trabalho espiritual forte, no sentido de ação do bem em torno daqueles que estão conosco. Nesse momento, então, nós agradecemos o estudo de hoje, agradecemos a Jesus por nos trazer orientação do que é a paz, sob a ótica do Senhor. Que assim seja, graças a Deus.